Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, neste sábado 18 de abril de 2026. Hoje, o nosso assunto aqui vai ser carro elétrico. Então, se você que está nos ouvindo nesse momento tem um, pensa em ter um, pensa em nunca ter um, aconselho você a acompanhar a entrevista aqui com o meu convidado de hoje, porque ele vai nos dar uma pequena aula de carros elétricos. É o Matheus Afonso, curitibano. Bom dia, Matheus. Bom dia, Bessa. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É isso mesmo. Eu vivo o mundo de elétricos e também dos híbridos já há um bom tempo. Peguei toda essa fase antes dos chineses, antes desses carros que hoje estão dominando o mercado, e a gente está acompanhando muito das movimentações que estão dando o que falar. Muita gente está bem satisfeita, muita gente ainda tem medo, e vamos falar disso hoje. Carro, pois é, vamos pegar já esse seu gancho aí. Carro elétrico ainda é um bicho papão? Para muita gente? Para muita gente é um receio grande, principalmente porque ele é elétrico, para começo de conversa, e depois porque boa parte dos carros são de marcas que as pessoas nunca viram. Então você tem uma relação você tem duas coisas para superar. Você primeiro compra uma marca que é chinesa muitas vezes, vem de outra origem, e ao mesmo tempo você olha um carro de uma tecnologia que você tem que ter o carregador em casa. Se você quer viajar, você vai ver onde é que tem os carregadores na estrada. Se você ainda tem medo de viajar, você acaba comprando um híbrido. Mesmo o híbrido você também acaba muitas vezes tendo que carregar. Então você introduz nas pessoas essa lógica de carros a bateria que não existia. É uma cultura, né, que precisa ser apreendida, né? Sim. E você usar a energia elétrica porque o carro fica mais silencioso, mais rápido, onde as pessoas andam, o carro ele acaba emitindo menos poluição, tudo isso acaba sendo diferente. E isso gera um receio. As pessoas eram acostumadas a comprar 4, 5, 6 marcas de carros. Hoje o mercado brasileiro deve ter mais de 20. Então, mais de 20 marcas. Entre todas. Entre todas, né? Modelos a combustão e os elétricos. Isso. Esses dias eu peguei carona num BYD elétrico, esse pequenininho aí, né? Dolphin. Dolphin. Cara, o carro é muito silencioso. Parece que você não ouve nada. Não ouve, e eu acho que essa eficiência do motor elétrico é um dos principais detalhes. Você tem um motor que ele é super compacto na sua essência, a parte grande vai ser a bateria, e assim, você andando com ele, você não tem nenhum tipo de ruído, e o carro, além disso, é mais rápido e mais barato de andar. E a principal percepção de quem anda muitas vezes nesses carros a primeira vez é essa: não ouvir nada, conforto porque tá ali descansando, às vezes é até melhor, né? Você tá às vezes de carona descansando, e fora que como o gasto de ar-condicionado é muito pequeno, quando a gente anda nesses carros, muitas vezes em aplicativos de carona, sempre tá com o ar ligado, gelado, isso também tá chamando a atenção quando anda a primeira vez. Não, muito sob esse ponto de vista, eu adorei o carro, muito confortável, eu nunca dirigi um elétrico, mas só peguei essa carona aí. Já andei em outros também, né? Mas esse me chamou a atenção, porque foi há poucos dias, então realmente assim, um carro parece que você está andando numa estrada americana, assim, aquelas estradas que não tem uma... Flutua. Que flutua, né? A percepção é muito boa. A percepção quando você anda, assim, principalmente quando você tá de carona, ela é muito legal. Mas dirigindo também é. A gente diz que para comprar um carro elétrico, dirigir é muito importante, porque é onde você vê a diferença. Legal. Olha só, eu já comecei de solo aqui te perguntando, né? Até esqueci de ler aqui a sua mini bio aqui, né? Você é advogado de formação, chegou a estagiar, inclusive, né? Um tempo. Sim. Fiz estágio. Você está com 26 anos. 26. Pois e os carros elétricos têm quantos anos? Então, essa é uma pergunta boa. Na história do mundo, já tentaram falar em carro elétrico outras vezes, mas não tinha bateria para isso. As baterias, elas eram inviáveis. E faz, vamos dizer assim, uns
16, 17 anos que as marcas falaram, puxa, vamos tentar de verdade agora a tecnologia permite, já é uma geração de computadores, de celulares, e de 16 anos para cá a gente pode dizer que a gente está numa geração nova de elétricos, que também melhorou muito faz 5 anos. A 16 ainda era carros de 100 km de autonomia, faz uns 5, 6 anos que, opa, agora dá para ter. Legal. Bom, e a 16 você nem pensava, você brincava de carrinho, né? Tinha 10. Tinha 10 anos. Já tinha passado um pouco essa fase. Agora, você é fundador, né, da Electricar BR, é isso? Isso aí. Que é a sua página lá no Instagram, né? Onde você tem mais de 700 mil seguidores e o foco lá é apresentar tudo sobre, eu te sigo lá, eu vejo, né? Tudo sobre o mundo da eletrificação e o futuro e também desses carros. Você diria, Matheus, primeiro eu quero deixar registrado aqui que foi difícil trazer o Matheus aqui. Teve 2 convidados últimos aí que foram bem difíceis de trazer. Um foi o ex-prefeito Rafael Greca, que esteve aqui com a gente há poucos dias, e agora o Matheus, porque você vive mais fora do Brasil do que aqui, não é? É porque quando a gente fala em lançamentos de carros, os carros são produtos globalizados. Então eles fazem o lançamento no Brasil, em São Paulo, né? Porque daí você fala pro país todo no lugar que mais tem audiência. E quando você vai lançar um produto chinês, muitas vezes, você tem que estar na China. Se o produto é europeu, você tem que estar na Europa, porque é de lá que nasce o desenvolvimento da tecnologia. É onde está o engenheiro que manda e fala, ó, aqui o carro vai ser desse jeito. É muita coisa que vem pro Brasil, às vezes é mais adaptada, ajustada, mas o desenvolvimento, a cabeça dos projetos é fora. Quantas vezes você já esteve na China? Na China foram 4. Agora, daqui a 20 dias é a 5ª. Quinta vez? Você vai novamente. E a China, ela assumiu um protagonismo no mundo dos carros que ninguém imaginava. Hoje o salão do automóvel mais importante do mundo é na China. Hoje a China é o país que mais produz carro, mais vende carro e ao mesmo tempo também o que mais compra carro. Então, eles têm um protagonismo gigante e acaba que se antes a gente ia muito para Frankfurt, você ia para Europa como um todo, ia para Detroit, salão do, né? Para ver as tendências e ainda vem muita coisa de lá. Hoje a China é onde mais tem revelações e mesmo as marcas tradicionais fazem muita coisa conectada com a China e estão trazendo para cá com a logo delas. E até pouco tempo atrás, quando se falava em China, a gente pensava em outro tipo de produto, né? Qualquer outro tipo de produto, menos em carro. A gente pensava há um tempo em produtos de baixo custo. Isso. Produtos baratos, produtos até de baixa qualidade, muitas vezes. Sim. E eles foram se aprimorando. São muitos, são organizados, trabalham muito e foram evoluindo até chegar no mundo dos carros, em que a gente diz que no mundo dos carros o principal fenômeno é a parceria que as marcas tradicionais fizeram com os chineses. Ali na década de 90, 2000, as marcas que queriam vender carros na China, né, se aliaram aos chineses e foi aí que eles começaram a aprender a fazer carros e faz aí uns 5, 6, 7 anos que a indústria chinesa fez carros que o mundo olhou e falou, opa, agora ficou bom. Aliás, os chineses têm essa característica que é observar o que outros povos, outros países fazem e eles passam a fazer também. Quando não, eles mesmos já fazem sob encomenda, né, para muitos países, né? Hoje você compra uma calça num shopping aqui em Curitiba que foi feita lá na China, né? Exato, eles têm essa política de parceria com as empresas de fora, operação junto, mas eles acabam que aprendem a fazer tudo e hoje, até no mundo dos carros, as empresas dizem claramente que a culpa, os responsáveis por ter tantos carros chineses são as próprias marcas ocidentais, que foram as que foram para lá, ensinaram a fazer motores, ensinaram a fazer os carros, exploraram o mercado chinês do ponto de vista, venderam muito bem lá. Volkswagen foi líder na China até 2023 e aí que os chineses começaram a fazer os carros deles. Porque a China é o grande mercado para muita coisa, né? Com aquela população toda deles lá, né? Todo mundo quer vender para a China.
E agora a China quer vender para todo mundo. Ela, né, aquela história, né? Aprendeu o caminho das pedras, né? Porque a China, a gente sabe que é um regime comunista, mas a economia é capitalista, né? Totalmente. Eles, comercialmente, eles fazem todos os negócios possíveis e existe o lado de que eles são muito organizados do ponto de vista, vamos ter que investir em carros. E esse é o direcionamento, vai ser carro elétrico e vai ser esse o foco, e todo mundo converge junto. Então essa é uma característica do chinês. Ele fala, vai ter... A política fica com o governo, né? É. A política, essa parte de né, digamos... Agora, a economia segue as regras do mercado. E o governo mesmo, ele é responsável por fomentar muita coisa. Assim, vamos dizer, o governo determinou que os carros iam ser elétricos, até porque a China tem um interesse em comprar menos petróleo de fora. Então faz sentido você eletrificar a sua frota comprando menos petróleo. Ainda mais agora com essa instabilidade política, né, no mundo, com a guerra Irã e Estados Unidos, né? Isso fica mais evidente. Isso fica mais evidente e eles olharam para a eletrificação e o que facilita lá? O próprio governo falou, a gente vai colocar os carregadores, os projetos de carregadores a gente vai estar fomentando, vai estar investindo. Isso acelera muitas etapas de um país que não tem um investimento ou que também não está focado nisso, né? Cada país tem a sua visão. É verdade. Bom, os dados aqui sobre carros elétricos, eles surpreendem, né? Segundo aqui a revista Quatro Rodas, né? Carros elétricos batem recorde de vendas mundialmente e crescem 30% no Brasil. Isso em 2025. É isso mesmo? É isso também porque esses carros que vendem bem no Brasil hoje, eles não existiam, né, Bessa? São carros que muitos estão chegando pela primeira vez. Também porque os carros no Brasil estão mais baratos, os elétricos. Eles eram bem mais caros há uns anos. Hoje você tem carros de 110 mil, 100 mil, 0 quilômetro. Então você tem dois fatores, a evolução deles, mas também a chegada deles. É um movimento inicial, uma abertura para o nosso mercado. Agora, Matheus, uma pergunta. Para quem tem um carro elétrico ou está comprando um, enfim, né? Sempre fica aquela pergunta. Apesar de que alguns modelos já estão sendo fabricados aqui no Brasil, né? Ou passarão a ser. A grande maioria, o que a gente já tem é montagem. A BYD está montando esses carros. Lá na Bahia. Na Bahia. Eles vão evoluir para uma produção maior ainda. Eles estão numa montagem, os carros vêm desmontados, eles montam. Eles vão evoluir para uma produção maior. E aqui no próprio estado do Paraná, a Geely vai produzir os carros na fábrica da Renault. Porque hoje é Renault Geely do Brasil. É verdade. Ela passou a ter esse novo nome há pouco tempo, né? Renault Geely do Brasil, né? A Geely comprou 26% da Renault. Isso. Como uma estratégia aí de conseguir acelerar a entrada no país, porque eles fazem parcerias com executivos da Renault, eles constroem concessionárias com concessionários que já eram Renault, então eles adiantam algumas etapas do que se eles viessem sozinhos sem nenhum tipo de apoio. E é um movimento parecido com o que a Geely fez na Coreia do Sul. Também fez esse projeto com a Renault lá e esses carros vão ser produzidos aqui. Mas a planta, isso aqui em São José dos Pinhais, né? No Complexo Ayrton Senna. Mas a planta aí vai passar a produzir só elétricos? Não, né? Vai manter o que tem Renault. Vai manter. E claro, vai fazer os Geely junto. Porque a planta ela tem uma capacidade produtiva maior do que a que vem sendo aproveitada. Não me lembro os números. Então tem espaço para produzir mais carro. E vai ficar bom para todos. Até porque o mercado todo entende que não vai ter como você não ter algum vínculo com os chineses. Não é que a tua operação vai deixar de existir, mas você vai ter que ter alguma associação para baterias, principalmente, motores elétricos, carros com custo mais baixo. Então é um movimento muito coerente, na minha opinião. É aí que vem então a pergunta que eu ia te fazer há pouco, porque sempre se fala, né, quando se trata de carro agora com essa profusão de marcas aí no mercado, fala, poxa, mas eu tenho um carro de tal marca, mas o problema é peça, quando dá um problema, né? Como é que fica no caso dos carros elétricos aí dos chineses? No geral, a gente tem tido muito pouco problema de peça,
proporcional a quantas pessoas compraram. Não vou te dizer que um ou outro não existiu, tem alguns, mas eles estão com uma quantidade de vendas que, por quanto eles produzem lá na China, não é um problema ter as peças, não é um problema você enviar elas. Então, existem mais dificuldades logísticas de você ter a distribuição em todo o país, o investimento de todo o concessionário, do que os chineses mesmos de colocarem as peças nos navios que já vêm da China e ter ela aqui, sabe? Então, não tem sido um problema sério essa questão de peças, não. O que é uma realidade nova vai ser o dia que a gente tiver as manutenções, porque hoje boa parte dessas peças vem da China, são dos fabricantes, e você ainda não tem aquele mercado de fornecedores de segunda mão, ou paralelos, ou fornecedores que já existe na cadeia dos carros a combustão. Já existe um fornecedor que faz uma peça para Volkswagen a combustão, e isso tem um custo mais baixo, mas isso vai existir, isso vai surgir junto. Porque eu fico imaginando assim, hoje quem tem um carro, seja de qual marca for, ano e tudo mais, deu um problema, você leva na primeira oficina, ou no seu mecânico de confiança, ou leva numa oficina qualquer, né? Hoje é concessionária. Ou na própria concessionária. Mas no caso dos carros elétricos, precisa formar uma geração, né, de profissionais que entendam de carros elétricos, não só nas concessionárias, mas fora delas também, não é? Inclusive, eu acredito que essa é uma das maiores oportunidades que a gente tem aí para... É uma boa profissão, então, né? Para quem está querendo... Sim, porque você vai precisar de profissionais que saibam abrir uma bateria, fazer uma análise, um diagnóstico, uma manutenção, como já acontece fora. Os Estados Unidos é um mercado que a Tesla tem um domínio já há um tempo de elétricos, e os profissionais estão crescendo lá porque eles estão se especializando, eles estão se informando, e aqui eu acho que é uma oportunidade, inclusive. E aí vai ser um tipo de mão de obra relativa, não muito barata, digamos assim, né? No início não. Dá para ganhar bem, né, digamos. Dá porque... Quem apostar nisso. Dá porque você vai ter poucos e você vai ter serviços novos, tecnologias novas. É lógico que grande parte desses carros estão na garantia, pelo menos para mais alguns anos, mas o tempo está passando. Sim, já claro. É 2026, o primeiro Audi elétrico é 2020. 2019 e 2020, o primeiro que veio para o Brasil. Esse é um carro que daqui a 2 anos acaba a garantia da bateria. Então é provável que ele vai procurar um profissional fora da concessionária, caso necessário. Não é que a bateria não vai acabar quando acaba a garantia, mas se precisar de uma manutenção, é muito provável que uma pessoa procure uma oficina especializada. Certo. Bom, eu me lembro, não é do seu tempo, né? Porque você é muito, muito novo, mas o Tarcísio aqui, acho que lembra. Obrigado, né? aí pelo elogio. Mas é verdade, né? 26 anos. Que quando surgiram os carros movidos a álcool, né? Aí que era, enfim, era uma, acho que dá para comparar com esse cenário de hoje, né? Pô, o carro a álcool. Uma novidade. Onde já se viu isso? Carro a álcool, né? Você tinha que ir lá e... Inovação, né? Faltava álcool. E tinha uma propaganda, e a propaganda do governo dizia assim, né? Carro a álcool, você ainda vai ter um. Né? Você lembra disso, Tarcísio? E aí, o Tarcísio, só para quem não sabe, não é um entrevistado aqui, mas é o nosso operador tá aqui. Mas ele está aqui acompanhando o papo. Mas enfim, né? Você acha assim que dá para dizer assim, adaptar esse slogan carro álcool, você ainda vai ter um carro elétrico, você ainda vai ter um, vai chegar um dia em que todo mundo vai ter que ter um carro elétrico? Dá. Você sabe que é uma boa comparação, viu? Porque o carro 100% a álcool as pessoas não têm, por exemplo. A maioria dos carros hoje são flex. Ainda existe carro a álcool? 100% álcool, não, a venda, né? Os carros são flex. Porque eles podem rodar com qualquer quantidade de etanol, então não tem por que ele não ser etanol e não ser gasolina. Claro. Seria uma bobagem. Mas no caso da eletrificação, dá pra gente dizer sim, porque se você não tiver um carro 100% elétrico, ele vai ser pelo menos híbrido. Então você vai ter o motor elétrico, você vai ter a bateria. Então é um paralelo que a gente pode fazer, mas mais avançado até do que esse do etanol, porque o etanol ele é um carro para o Brasil praticamente. Existem outros mercados, mas ele é muito nacional esse projeto. E é por isso que ele não é maior. Porque se o carro a etanol fosse desenvolvido no mundo todo, com certeza teria muito mais força. Mas como o etanol é uma característica mais forte no Brasil, aí o desenvolvimento da Europa, o desenvolvimento dos Estados Unidos acaba não tendo esse foco no etanol. Certo, entendi. Agora, Matheus, vamos aqui falar mais um pouco. Esse salão que você citou há pouco lá na China, que você vai, é o Salão de Pequim, né? Salão de Pequim. Que acontece agora em maio. Acontece em maio. Que é há quantas
Quantas edições já desse salão? Não me lembro, mas eles alternam entre Salão de Pequim e... Mas não é muito... Acho que é meio novo ainda, recente, ele né? era muito menor, pelo que eu sei. Porque as marcas chinesas, elas estão... Há pouco tempo que elas estão gerando esse desejo todo. Muitas marcas nem imaginavam que isso ia acontecer. E o Salão de Pequim, ele alterna. Um ano é Pequim, um ano é Xangai. Um ano é Pequim, um ano é Xangai. Hoje é o salão mais cobiçado, é o salão que mais tem lançamentos. E você pode ver que qualquer pessoa que fala de carro provavelmente vai estar citando o tema Salão de Pequim daqui a um mês. Porque ele é a referência. Certo. Hoje, Matheus, qual é a frota de carros elétricos no Brasil e em Curitiba, já que estamos aqui em Curitiba? Então, no Brasil, ano passado, 2025, venderam 223 mil elétricos e híbridos. Desse número, o 100% elétrico corresponde a perto de 50%. Então, é um pouco mais, na casa de 100 mil, 100% elétricos. Isso no Brasil todo. Quando a gente vem para Curitiba, eu não me recordo exato o número da cidade. Eu sei que no estado do Paraná, a gente tem algo como o quinto estado que mais compra elétrico híbrido do país. Quinto estado. É o quinto estado. Até pelo tamanho do estado e a população. O primeiro deve ser São Paulo, claro. O primeiro é São Paulo. Exato, é São Paulo. E eu me lembro de um percentual de que desse número, o Paraná fica acho que na casa de uns 15%, mas eu preciso... Eu tenho esse número ali, eu preciso dar uma avaliada. Mas acontece que hoje o Paraná ele é muito expressivo em vendas, tá? Porque ele tem um poder aquisitivo frente a outros estados alto. Se você comparar todos os estados do Brasil, o Paraná hoje, aí esquece o elétrico e o híbrido, pensa nos carros como um todo, muitas vezes ele é o terceiro estado que mais emplaca carros no geral. Primeiro é São Paulo, depois vem Minas, depois vem o Paraná. E aí no elétrico e no híbrido ele é o quinto, mas isso é um reflexo... Com tendência a crescer, eu imagino. Porque é um estado que tem um poder aquisitivo alto do carro 0 km, entendeu? E quem é que compra hoje? Quem é qual é o perfil do comprador de carro elétrico hoje? Então, vamos fazer a diferença do elétrico e do híbrido para facilitar. Eu acho que primeiro, vamos falar do híbrido. O híbrido é o perfil normal de comprador. É o perfil que já iria comprar um carro a combustão, ele ia trocar o seu Jeep Compass, o seu Hyundai Creta, e hoje ele está suscetível a ver um carro híbrido, porque esse é aquele consumidor que ele já não tem mais tanta trava. Ele já entende que um híbrido vai ser normal na vida dele. Ele está semi-convencido, vamos dizer assim. Ele já não tem uma barreira, porque ele sabe que o híbrido ele também pode abastecer como ele já está acostumado, não existe um processo difícil. E esse consumidor ele já é muito presente. O carro de 200 mil reais, por exemplo, ele é um carro que o híbrido vai muito bem, porque você tem GWM Raval, BYD Song e alguns outros. O carro 100% elétrico, ele já é um carro até mais barato que o híbrido, é aquele carro de 110 mil reais, e esse já é um consumidor que às vezes ou é o seu segundo carro, porque esse consumidor às vezes tem um receio de ter um carro só elétrico como primeiro carro, essa ainda é uma realidade, ou ele é aquela pessoa que até tem como único carro, mas que está muito antenada com economia. As pessoas têm comprado carros 100% elétricos, calculando muito a economia, principalmente nesse cenário de petróleo. Então, existe um comprador de carro elétrico que é economia, e eu acho que o motorista de aplicativo ele é um exemplo disso, porque ele compra puramente por economia. E outras pessoas estão fazendo a conta e comprando por isso. Então, vamos dizer assim, a gente teria dois públicos. O híbrido, ele pegou a fatia normal de carros. A maioria das pessoas já está aberta, não todas, mas a maioria já está aberta pelo menos de pesquisar, dar uma olhada, analisar. E o carro 100% elétrico já é aquela pessoa que olha muito a economia, muitos casos a economia, e em outros casos um segundo carro, um carro que a pessoa não vai usar sempre, até porque alguns seguem com Mas é um consumidor assim, de que faixa etária, por exemplo? Boa. O jovem tem comprado muito, porque o jovem ele se sente muito adaptado, vamos falar um jovem aí de uns 25, 35 anos, talvez. Tua faixa aí. Ele se sente muito acolhido por um carro que é cheio de telas, tecnologia, ele se sente em casa e ele está muito disposto a analisar esse produto. É um computador sobre rodas. Isso. E assim, vamos dizer que nas faixas mais de 40, 50, 60, também existe esse comprador, mas aí talvez não só não pela tecnologia, mas mais pela economia mesmo. Aquela pessoa que fez a conta, falou, puxa, vamos testar, vamos ver um primeiro carro diferente, vamos comprar.
Por isso que as pessoas até compram os carros mais de entrada. Vamos fazer um primeiro teste, vamos fazer um estudo, mas não tanto pela tela, né? Mais eu diria que esse público olha mais o acabamento, o design. E são carros esses elétricos, pelo menos esse que eu andei esses dias de carona, e eu também andei num outro, daí era um híbrido, era um Raval, um híbrido, né? Um super carro, por sinal. Mas eles são muito minimalistas por dentro, assim, né? São. O painel, assim, é bem limpo, né? Não tem muita, né? Tem uma escola de design dos carros atuais que é muita multimídia, telas gigantescas. E se você vê os lançamentos atuais, são maiores ainda, com bastante acabamento em couro, porque o mercado gosta disso, então eles protagonizaram, vão colocar bastante couro para vender bem o carro. E esses mesmos carros, eles têm essa filosofia com menos botões, mais limpa, mas que tem sido muito questionado. Tem muita gente que fala, tá difícil de mexer na multimídia. A pessoa compra um carro e fala, não consigo achar os botões que eu quero. Então isso tem sido até um pouco questionado. Um desses modelos que eu andei, ele tem um tablet no painel, assim, né? E ali tá tudo, né? Ali você tem rádio, TV, você tem as câmeras do carro, você tem tudo ali, né? E isso é um movimento que o consumidor pediu. O consumidor falou, eu quero mais telas. E as marcas começaram a colocar um monte de tela. Foi um pedido quase do consumidor. Um monte não quer dizer várias telas, né? Mas tudo numa tela só, né? Assim, digamos, uma tela com várias funções. Mas né? tem carro que tem 3 telas. É mesmo? Tem carro que tem a tela do motorista, do meio, a multimídia, e a tela do passageiro. Você não acha que chega a ser até meio perigoso isso? O cara fica olhando pra tela e esquece de olhar pra rua ou pra estrada? Assim, distrai. Distrai, pessoas, né? Hoje, se você for ver, muitas vezes as pessoas estão mexendo na tela no trânsito. Mas... Porque ou mexe no celular ou mexe na própria tela do carro, né? Legal. Puxa vida, olha, o Tarcísio já está cortando o nosso barato aqui, né? Porque o tempo já está chegando ao final, já chegou, na verdade. Estou conversando aqui com o Matheus Afonso, especialista em carros elétricos, advogado de formação, mas existe uma área do direito já voltada para isso ou não? Mas em breve vai ter, se ainda não tem, né? Eu não digo dos elétricos e híbridos, mas eu digo que os carros autônomos ainda vão dar muito o que falar. Os carros autônomos. Porque as tecnologias estão sendo implementadas agora de maneira forte. Se você for ver, na China, no final do ano passado, já aprovaram o carro que dirige autônomo nível 3. Na Alemanha, o carro autônomo nível 3 já anda. Nos Estados Unidos, em muitos casos, os carros de aplicativo andam sozinhos. Na Califórnia tem a Waymo. E a gente tem em Las Vegas também a Zoox. E eu acho que essa vai ser um pilar do direito que vai dar o que falar. Alguém vai ter que ser responsável, porque imagine que a Tesla vai lançar agora um carro sem volante. Então você não pode fazer nada. A culpa é de quem? Vai ser tua? Pois é. Vai ser uma boa questão a ser discutida nos tribunais. É meu TCC. É mesmo? É. Como é que vai se chamar o teu... Não, já fiz. Você já fez? Na época que eu me formei, o meu TCC era sobre isso. E existem várias teses. A tese de que você culparia a montadora, né? Você responsabilizaria. A tese de que a pessoa teria que estar supervisionando. Mas não existe uma definição. Porque se vier o outro cara do outro carro lá e falar assim, por que você não desviou de mim? Ele falou, poxa, mas o meu carro não tem volante, como é que ia desviar? Exato. Mas não existe uma definição ainda. Tá. Matheus, o tempo realmente chegou ao final, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta aqui. Hoje compensa ter um carro elétrico aqui no Brasil, em Curitiba, enfim, porque como é que está a rede de postos de recarga? Compensa totalmente ter um carro elétrico. A minha dica para quem quer ter um carro elétrico é primeiro você entender se dá para colocar um carregador na sua casa, na sua vaga. E dá, né? Dá. Isso facilita bem. Alguns prédios ainda envolvem uma conversa com o síndico, assembleia. Se você consegue, é muito bom. E você entender o quanto você viaja ou não. Dependendo das rotas que você faz, até o litoral, locais aí 300, 400 quilômetros, você não vai ter dificuldade nenhuma. Você vai conseguir viajar muitas vezes sem precisar carregar. Em alguns casos, as rotas já têm carregadores. E, claro, a pessoa que viaja muito, aí eu falo que é bom analisar. Existem mapas de aplicativos como o PlugShare, que você consegue ver onde tem carregadores, e aí você analisa se para onde você vai é uma rota tranquila. E para pessoas que concluírem
híbrido, que ainda não tá na hora, a gente sempre fala, então pega um híbrido plug-in que você já pode carregar ou andar na gasolina, que você consegue viver todos esses mundos e ter uma economia, ter a experiência. E vai se familiarizando aos poucos, né, com o mundo dos elétricos, né? Sim. Esses plug-in. E vale a pena. Hoje as marcas estão investindo muito, os próprios grupos de concessionária hoje todos têm uma eletrificação, eles pegaram essas marcas novas de carros elétricos e híbridos, já não tem mais volta, sabe? Legal. Você tem um elétrico, né? Eu tenho um BYD Dolphin, eu tenho um BMW 4 também. Ambos são 100% elétricos. Mas na família tem o GWM Ora, tem o Volvo X30. A eletrificação já não volta mais lá, não. Não volta? Não. Não tem volta, né? Então, lá em casa não tem volta mais. Não tem volta, tá. Quem não volta mais são os a combustão, né? É isso. O carro que... Não, lá na sua família, no caso. Na família não, mas eu acho que o carro que gasta muito num país como o nosso, que tem um combustível caro, ele sempre foi difícil e ele vai ficar mais difícil. O consumidor já tinha receio com o carro que faz 4 km por litro, 5, e eu acho que isso só deve aumentar porque vão ter carros fazendo 15, 20, 25 e alguns rodando com energia solar. Legal. Que é uma possibilidade também, né? Uma das melhores. Mas isso aí fica para uma próxima ocasião. Matheus Afonso, muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aberto esse espaço aí na sua agenda, que eu sei que é concorrida, né? Você deve estar com muitos carimbos aí no seu passaporte, não é? Tem alguns. Mas tá legal. Não temos nada do que reclamar. Fazer o que você gosta é bom, né, Bessa? E ainda ganhar com isso, né? É melhor ainda, né? É o que é o sonho. É verdade, Fala assim, como dizem, né? Eu ganho para me divertir, né? É mais ou menos isso. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Parabéns aí pelo seu Instagram, né? O Electricar BR. Electricar BR, é só entrar ali, @Electricar BR, né? Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pelo prestígio. Obrigado. Imagina. Eu agradeço também. E agradeço a sua companhia aqui, hoje com a gente aqui no Grandes por Bessa, neste sábado. Desejo um ótimo final de semana a todos. Para quem tem carro elétrico, né? Aproveita aí para circular bem com o seu elétrico. Gastando pouco. E a gente vai ficando por aqui. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.